Os irmãos que encontraram Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, por favor, se manifestem dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. E os que podem, digam amém. Amém. Eu não sei os irmãos, mas cada vez que eu leio a carta de Tiago, eu fico impressionado com algumas questões que envolvem esta carta, sobretudo a forma direta, a forma objetiva e clara e sem rodeios que Tiago, ele trata de assuntos que são não só fundamentais, mas assuntos que são relacionados à vida prática. Os irmãos que têm acompanhado durante esse período que estamos estudando esta carta, devem estar percebendo, como nós temos tentado enfatizar, que esta é uma carta do dia a dia. Esta é uma carta por meio da qual o Senhor, inspirando a Tiago, ele trata conosco a respeito de questões corriqueiras do dia a dia. E na semana passada nós encerramos a nossa meditação tratando basicamente ou concluindo aquela parte em que nós falamos sobre aqueles que fecham a porta para Deus e fatalmente abrem a porta para o mundo, para a carnalidade, ou, em contraste a isto, aqueles que fecham a porta para o mundo e para a carnalidade e, consequentemente, abrem, então, a porta para Deus. É dentro desse contexto de ou eu abro as portas para Deus, ou abro as portas para o mundo, que Tiago agora, a partir do versículo 13 até o versículo 17,
que encerra o capítulo 4 da sua carta, ele vai tratar não só da porta aberta para Deus, como agora ele vai falar da presença de Deus. Então, até o versículo 16, compreendendo aí do versículo 10 até o versículo 16, Tiago, ele trata amplamente sobre esse aspecto do abrir a porta para Deus ou não. E agora, a partir do versículo 13, para os que decidiram abrir a porta para Deus, ele então vai tratar sobre a presença de Deus. Ou seja, esta seção de versículos, ela está intimamente relacionada à seção dos versículos anteriores. Agora, é importante que se destaque que, quando Tiago escreve esta carta, ele também está considerando aqueles irmãos judeus dispersos, que haviam se dispersado por diversas partes do mundo da época, e que agora se instalaram em cidades do Império Romano. Esses irmãos estão espalhados. E é claro que nesse processo da vida diária, muitos desses irmãos, ou melhor, alguns desses irmãos, tornaram-se comerciantes, tornaram-se negociantes. Tanto aqueles que já eram crentes, como aqueles que, na condição de comerciantes ou de negociantes, se converteram. Como é o caso, por exemplo, de Lídia. Quando nós lemos Atos capítulo 16, do versículo 13 ao 15, nós encontramos ali o testemunho bíblico a respeito de Lídia, que era uma comerciante. Ela era alguém que trabalhava na área do comércio, do negócio. Portanto, era comum no dia a dia da vida, na vida comercial, terem ali irmãos atuando, tanto como comerciante, mas também na condição de servos de Deus. E é muito provável que, quando Tiago ele trata sobre o assunto que é abordado do versículo 13 ao 17, e escutem bem, e possivelmente para alguns cristãos, eu diria desavisados, o capítulo 5 do versículo 1 ao 6, cristãos, que até porque esta é uma carta destinada à igreja, e ele trata com crentes que provavelmente eram ricos, e que estavam atuando não como cristãos na condição de ricos, mas é quase que certo que Tiago escreve, portanto, esta seção da sua carta, pensando nesses irmãos que atuavam como comerciantes, negociantes, porque esses irmãos provavelmente estavam falhando, ou pelo menos haviam se esquecido do verdadeiro sentido da fé cristã na vida e principalmente nos negócios. O que me parece que Tiago, ele tem a percepção de que é quase que natural de pessoas que servem ao Senhor, de no processo de negociar, trabalhar, ser um comerciante, ser um empresário, ser alguém bem-sucedido, é quase que natural essa pessoa ser tentada a se esquecer dos princípios cristãos, não em aspectos, por exemplo, só moral, mas principalmente no que diz respeito aos seus negócios. É aquela famosa tendência de separarmos a nossa vida em vida secular e vida cristã. Vida com Deus, vida de negócio. O que Tiago está trabalhando aqui é exatamente o oposto disso. Tiago está, sob a inspiração do Espírito Santo, orientando, advertindo e também
de certa forma, evocando a consciência cristã desses irmãos, de que o Senhor também os chamara para serem cristãos, não só no ambiente de trabalho, mas também nos princípios éticos do exercício da sua profissão. Porque não é só como eu me comporto no ambiente, é também quais são os valores éticos que regem as minhas decisões. Quando eu tenho uma decisão no meu ambiente de trabalho, quais são os valores éticos que eu utilizo? O que é que normatiza? O que é que determina a maneira pela qual eu tomo aquela decisão? Então Tiago está claramente tratando diretamente com estes irmãos. E a estas pessoas, Tiago recomenda o seguinte: reconheçam a realidade de Deus. Em outras palavras, Tiago está claramente demonstrando de forma, eu diria, indireta, que há em nós uma tendência de esquecermos da realidade de Deus em ambientes não de culto. Porque, ora, se há pessoas que no ambiente de culto se esquecem de Deus, nós temos 2 horas de culto, né? É final de semana, porque dia de semana é 1h30. Às vezes você percebe alguns comportamentos e você também é tentado a, às vezes, agir dessa forma, como se Deus não fosse real. E isso em um ambiente onde se canta para Deus, se fala de Deus, num lugar que nós acreditamos que é consagrado para Deus. Ora, se aqui nós somos inclinados a nos esquecermos da realidade de Deus, imagine no ambiente de trabalho, imagine no fervor das decisões diárias, imagine quando as coisas apertam, imagine quando você tem a oportunidade de crescer às custas da quebra de um princípio. E aqueles que ainda, atentem para cá, e aqueles que ainda pensam que na quebra desse princípio, mas na busca de crescer, ainda diz que é uma chance dada por Deus para crescer na vida. Ora, eu estou falando a uma igreja madura, eu estou falando a um público que vem a culto de ensino. Ora, se no ambiente de culto nós temos que nos cuidar para não fazermos mal aos outros na busca de alcançarmos um espaço melhor na igreja, imagine no ambiente de trabalho. Então o que Tiago está propondo aqui, originalmente àqueles irmãos, e agora a nós não se esqueçam que Deus é real. Não se esqueçam que não só é real, como Ele está lá. Ou seja, ninguém trabalha na ausência de Deus. Enquanto eu executo o meu serviço, Deus está lá. Eu percebendo ou não, eu querendo ou não, eu aceitando ou não, Ele está olhando, Ele está presente. Hoje lá no seu serviço, enquanto você trabalhava, lá na sua casa, enquanto você assistia alguma coisa, Ele estava lá. O que a gente vê, Ele vê. O que a gente fala, Ele ouve. O que a gente assiste, fatalmente, Ele também vê. É isso que Tiago está propondo no encerramento desse capítulo. Reconheçam a realidade de Deus. E aí do versículo 13 ao 15, ele começa falando a respeito daqueles que ignoram a Deus, que vivem como se Deus ele não existisse, como se Deus não estivesse presente. E ele começa o versículo 13 dizendo o seguinte: eia
agora. A expressão eia agora é o mesmo que a vocês, ou ainda ai de vocês. Porque ele usa a expressão eia agora, a vocês, ou ai de vocês? Porque na verdade ele está tratando de um pecado quase, repito, quase que imperceptível. Ai de vocês que dizem. É lógico que ninguém diz, aliás, pode ser que sim, mas é praticamente impossível alguém dizer: eu vou amanhã a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Ninguém acrescenta aqui dizendo: e eu não estou nem aí para o que Deus pensa. Não, ninguém vai dizer isso. Mas a proposta aqui é: ai de vocês que não só dizem o que vão fazer, como agem como se Deus não existisse. O que ele está dizendo aqui é o pecado desses irmãos. E lembre-se, ele não está falando a ímpios, pelo menos não no nome. Ele está escrevendo a crentes, ele está escrevendo a membros de igreja, ele está escrevendo a frequentadores de culto, ele está escrevendo a pessoas que participam da ceia. E é como se ele dissesse: o pecado desses homens não está em não planejar o futuro, mas em não incluir Deus nele. Eles planejam o futuro. Eles dizem: eu vou amanhã fazer isso, depois de amanhã aquilo. A minha vida é projetada por etapas. A minha vida é projetada para eu casar em tal tempo, depois ter filhos. Ok, o problema não é a falta de planejamento. Existe planejamento dessas pessoas. Essas pessoas programam os seus dias. Essas pessoas programam as suas semanas. Essas pessoas programam as suas férias. Essas pessoas programam a sua vida. Elas só esquecem de uma coisa: colocar Deus nos seus planos. Crentes. E aí aqui, lembram que na primeira vez, ou na primeira quarta-feira que abrimos esta carta, uma das ênfases que eu tentei dar aqui é de que Tiago, de todas as epístolas, é o que mais se aproxima da linguagem de Jesus. Por exemplo, coloque aí rapidamente Lucas capítulo 12, versículo 19. Ele está lembrando disso aqui. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Meus anos estão garantidos. Descansa, come, bebe e folga. Só esqueceu que vai morrer. Só esqueceu que a vida aqui acaba. Aqui. Mas segue-se o juízo. Então Tiago está advertindo esses irmãos. Provavelmente irmãos que trabalham no dia a dia, no fervo da coisa, nas negociações, nas conversas em busca de interesses pessoais. Homens e mulheres que têm seus planejamentos, mas que deixam Deus de fora. A notícia que Tiago dá é: mesmo quando você não inclui Deus, Ele ainda está lá. Nem que seja para ser ignorado, mas Ele está lá. Quem escapa dele? Quem escapa da realidade de Deus? Nem que seja para ser ignorado, Ele está lá. Ou para ser honrado, ou para ser desonrado. Ou para ser lembrado, ou para ser esquecido. Mas Ele está presente.
Ou seja, ele já não vinha tratando sobre vida cristã, o que é vida cristã, como um cristão deve se comportar, como um cristão deve se portar diante das diferentes áreas da vida. Ora, se as nossas vidas são constantemente submetidas a Ele, como a gente diz no culto, como a gente diz nos hinos, então vamos procurar o conselho de Deus. Ou seja, porque mesmo que nós não submetamos os nossos planos de Deus de forma voluntária, ainda teremos que reconhecer que inevitavelmente a nossa vida está na mão de Deus. Agora, preste atenção aqui. A minha vida na mão de Deus pode ter dois sentidos. Ela tem o sentido primeiro, de eu entregar a minha vida para Deus fazer dela o que quiser, ou apenas ter a vida na mão dele para ele dizer quanto tempo eu ainda vou viver. Mas a minha vida, por mais que eu não queira, ou ainda que eu não queira, melhor, ainda que eu não queira, ou não venha querer, a minha vida está na mão de Deus. Nem que seja para ele determinar até quando eu vou viver. É isso que Tiago está tratando. Porque, olha o que ele diz, olha que isso é verdade. Olha o versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Vocês que não conhecem nada sobre o amanhã. Quem aqui pode garantir alguma coisa do amanhã? Qual é o seu plano para amanhã? Eu já tenho o meu. Eu já tenho ideia de que hora eu vou acordar, o que é que eu vou fazer primeiro, depois o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer durante o dia. Agora, quem é que tem a garantia de que isso vai acontecer como eu planejei? Quem tem? Vocês que não têm o controle de... É isso que Tiago está dizendo. Vocês que não têm o controle de absolutamente nada. Inconsequentes. Vocês não têm o controle nem do dia que nasceu. Quem intentou para a sua vida? Quem? É você quem determinou quem seria o seu pai? Quem seria sua mãe? Você teve esse direito de escolher? Você teve o direito de escolher qual é a casa que você foi criado? Aliás, você não teve o direito de escolher um nome. E quer planejar o futuro sem considerar a fonte da vida? O que o Senhor está dizendo a nós nessa noite é: o caminho mais tranquilo para você é se renda, se submeta e entregue a sua vida para que eu a conduza como eu desejar. Olha o que o salmista diz. Coloque aí, por favor, Salmo 102 e verso 11. Salmo 102 e verso 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Olhe para você. Olhemos para nós e tentemos lembrar como éramos há 10 anos atrás. E veja qual é o controle que você tem sobre a sua vida. E nós queremos viver como se pudéssemos ser deuses de nós mesmos. Não, Tiago está dizendo: por amor que vocês têm a Deus, atentem para isso. Entreguem a vida de vocês a Deus. Oh, glória a Deus.
Volte lá, por favor, Tiago 4:14. Não é isso que ele diz? Porque que é a nossa vida? O que é? Vida aqui é zoe, vida natural. Essa carcaça aqui, com a qual a gente se preocupa tanto. E é para preocupar. Mas às vezes se preocupa tanto que faz dela o centro da vida. O que vestir, o que comer, o que beber. Quanto tempo na academia. É um desespero por essa vida natural. Que é a nossa vida? Ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Osés de Paula canta isso, sobre a juventude, que é como a chuva na vidraça. A chuva, você olha na vidraça, daqui a pouco não está mais. É a juventude. O que é a vida? Nenhum cristão, na verdade, nenhum pecador inteligente deve ser presunçoso sobre o amanhã. Existem dois tipos de pecados. Existe o pecado da rebelião, que é o pecado de você não fazer o que Deus mandou para ser feito. Então Deus diz, faça, a pessoa não faz, rebelião. Mas existe um outro pecado que ele é silencioso e enganador por demais. É o pecado da presunção, que é fazer em nome de Deus o que Deus não mandou você fazer. E aqui está uma presunção. A presunção louca, insana. A presunção do oposto da sabedoria, que é você pensar que pode controlar o amanhã. Na verdade, um crente que de fato reconhece quem ele é e quem Deus é, ele sempre terá a seguinte atitude: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? É claro, é lógico que Tiago não é adepto, está claro isso. Ele não é adepto do mantra, ele não é adepto da reza, ele não é adepto da repetição vazia, do tipo, vou acordar, se Deus me manter vivo e com vida e saúde, eu vou levantar. Aí para, levantei. Se Deus me permitir, eu vou caminhar e dar um passo. Aí dá um passo. E Ele vai me permitir, eu dou o segundo. Não é isso. É evidente que não é disso que Tiago está falando. O que ele está falando é de uma atitude correta em relação a Deus, que deve ser aquela espécie de um parceiro silencioso em todas as nossas decisões. Porque há coisas, repito, há coisas que Deus nem precisa dizer para você que não é para fazer, está claro, já está estabelecido na sua palavra, já está dito, não vá, não faça, não entre nisso, não se envolva nisso. Ele é o parceiro, quase que silencioso, mas tudo que fazemos é, se isso honra a Deus, eu faço, se isso não honra, eu não faço. A palavra de Deus para nós nessa noite é: me coloque no centro das suas decisões, e eu garanto abrir as portas a serem abertas e fechar as que têm que ser fechadas. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O ostentador
E ô geração que ostenta, ô geração viciada em aprovação. Eu me policio em termos de o quanto eu dependo de ser aprovado por um grupo, por alguém. Porque em partes isso é parte da vida. Agora tudo tem limite. Tudo tem que mostrar. Tudo tem que tornar público. Preste atenção aqui, principalmente os jovens, adolescentes. A nossa geração é uma geração do disponível. Vejam as redes sociais, online, disponível. O que está acontecendo? Está pensando em quê? O que é? Você quer saber o que eu estou pensando? Você quer saber o quão disponível eu estou? Você não tem nada a ver com a minha disponibilidade. Você não tem nada a ver com o que eu como. Você não tem nada a ver com o lugar que eu frequento. Eu não posso me tornar escravo da aprovação do público. Espírito de ostentação. Aí Deus não dá asas para algumas ovelhinhas. Porque num pingo d'água morre afogado. Tem que mostrar, tem que tornar público. Olha como Deus está me honrando. Honrando o quê? Porque está comendo uma comida diferente. Olha Deus me honrando na terra. Você está de brincadeira. E o irmão que não tem? Você se torna uma pedra de tropeço. Você se torna um escândalo para os fiéis. Seja moderado, seja recatado, não exponha a sua intimidade a quem quer que seja, ao público, não. Viva a sua vida e entenda que nós só temos vida porque Deus nos deu a vida. Tanto a minha vida como as minhas ações são determinadas por Deus. Tem gente que vai fazendo, não considera o outro, a fragilidade do outro, a dificuldade do outro. Fala o que quer. Não, é para preservar. Preservar o quê? Considere quem está ouvindo. Está falando de um pecado consciente. Não. Ele não está falando do tipo, eu quero viver como se Deus não existisse. Ninguém em sã consciência vai dizer isso. Ainda mais considerando que é uma carta para crentes. Imagina um crente dizer, eu faço mesmo, não estou nem aí para Deus. Como é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso em sã consciência? Não. Tiago não está falando de pecado consciente. Tiago está falando de negligência, de descuido, de viver de qualquer jeito. E aí ele muda o tom. Olha o versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Mudou. Porque o que não era consciente, agora é. Por quê? Porque ninguém cai em grandes pecados sem antes ter cometido pecados menores. Começa inconsciente. Todo grande pecado começa com descuidos. É uma portinha aberta aqui. Não, é só uma portinha. É um descuido ali. Negligencia a dependência, negligencia os bons assuntos, negligencia uma conversa saudável com um crente de verdade. Aí começa a conversar com um carnal. E acha normal algumas conversas desses carnais. Eu tenho que dar atenção a todos. Agora, eu não sou obrigado a sentar com todo mundo e ficar 20, 30 minutos, 100 minutos, 300 minutos conversando com um carnal. Não fico. Mas o senhor como pastor é obrigado. Eu não sou obrigado a nada.
com carnal, não vem não, vai você. Se eu perceber que a pessoa não quer mudar, tchau, meu irmão. E se Deus já abandonou essa pessoa? E se não abandonou? Aí Deus dá um jeito para resolver. Agora eu vou ficar gastando o meu tempo precioso com gente que não quer mudança. Mas ninguém começa assim. Porque aí agora, olha a mudança de tom. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Olha o tom. Toda glória tal como esta é maligna. Do descuido à malignidade. Da negligência à maldade. À presunção. Ou seja, ele está dizendo, vocês precisam incluir Deus nos seus planos. Porém, os fatos estão mostrando o que vocês estão fazendo. E vocês estão, de certa forma, tendo um certo prazer na autossuficiência. O que era imperceptível já gerou prazer. Sabe essa sensação de não preciso orar para decidir? Já não é mais descuido para alguns, já é prazer. Está vendo como eu sou capaz? Começa a se sentir Deus de si mesmo. E na verdade isso, segundo Tiago, é uma demonstração de orgulho. Quando vocês planejam o futuro com tanta confiança em si mesmos. E isso é maligno. Agora ele chega no 17. E parece que ele destoa, mas não destoa. Porque na verdade ele está preparando o caminho para tornar a coisa um pouquinho mais pesada no próximo capítulo. Olha o que ele fala. Aquele, pois, não é que pode. Porque poder, todos podem. Poder, cada um de nós pode. Mas não é, ele não diz aquele, pois, que pode fazer o bem. Ele diz aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Quanto nós sabemos fazer o bem? Como é que eu vou saber fazer o bem aos outros se eu faço mal a mim mesmo, vivendo como se Deus não existisse? Como eu vou ser capaz de querer o bem do outro, se nem o meu bem eu cuido direito, porque vivo como se eu fosse o Deus de mim mesmo? Então é por isso que ele entra pelo caminho não do poder, mas do caminho do saber. O caminho do compreender. O caminho de você ter noção do que é fazer o bem. Agora, qual é o caminho para isso? Colocando Deus como centro da sua vida. E aí então agora, porque na verdade a carta originalmente não é dividida em capítulos, é uma sequência. Aí coloque lá por favor o capítulo 5. Aí ele começa: eia, ou seja, vocês de novo, ai de vocês ricos, chorai e pranteai. Olha o contraste, ricos chorando pelas misérias. E desde quando o rico é miserável? Então, aos olhos de um carnal, rico é rico. Aos olhos de um espiritual, a riqueza não está no bem. A riqueza está no quanto Deus é o centro da vida. Porque se não for, a sua riqueza é a sua própria miséria. E quer ver que é? Que sobre vós hão de vir. Olha agora o 2. As vossas riquezas estão apodrecidas. Aí alguém diz assim: não, mas a riqueza do fulano não está apodrecida, pelo contrário, só aumenta. Espera um pouco que ele vai tratar disso.
e as vossas vestes estão comidas da traça. Não, olha como essa pessoa se veste. Não tem nada comido de traça. Então, olhe os carnais. Mas olha agora o 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Não, pastor. Ela está inteira. Para quem? Aos olhos de quem? E a sua ferrugem, olha isso, dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa. Agora, para mim, essa parte é uma das partes mais fortes da Bíblia. Entesourastes para os últimos dias. Ou seja, aquilo que para ele é glória, na verdade, é o acúmulo de motivos pelos quais ele pagará diante de Deus. Aquilo que é alimentado pela vaidade humana, aos olhos do carnal é glória, mas aos olhos de Deus é acúmulo do motivo pelo qual eu trarei justiça contra vocês. Olhe para os poderosos da terra. Todo dia se falam deles. Todo dia é o nome deles falando, vai ter guerra, não vai ter guerra. Aí brincam com a terceira guerra mundial. O outro brinca porque não quer. Eu é que determino se vai ter. Para eles isso é glória. Para eles isso é amontoando poder. Mas na verdade, se não se converterem e não colocarem Deus no centro, isso na verdade é acúmulo para o dia que está por chegar do juízo de Deus. Agora, nós temos que estar prontos a ouvir isso e nos alegrarmos por sabermos que nós servimos um Deus que tem o controle da história na mão e nada lhe foge ao controle. Eu preciso encerrar. Olha o 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu vou dizer um negócio sério aqui. Isso aqui não é pauta da esquerda. Isso aqui não é pauta de Lula. Isso aqui não é pauta de Marx. Isso aqui foi sequestrado. Justiça social não é pauta política. Justiça social não é de Lula, não é de Bolsonaro. Justiça social não é de PT, não é de PL. Justiça social é uma questão de agenda divina. Está aqui. E o senhor não tem medo de defender essa pauta e acharem que o senhor é de esquerda. Eu, medo de falar o que está na Bíblia, eu já estou dizendo que não é deles. É que a igreja fracassou. A igreja deixou a desejar. Mas aqui está, e que se ouça. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus luta a guerra dos fragilizados. Deus luta a guerra das viúvas. Deus luta a guerra dos órfãos. Deus luta a guerra daqueles que são esquecidos. Olhe para os profetas. Jeremias era de esquerda. Que desgraça é essa?
Ezequiel era de esquerda, Abacuque era do PC do B. Nem do PP. Abacuque era do céu. Até quando, Senhor? O ímpio vencerá o justo. Até quando, Senhor? O rico ficará mais rico e o pobre mais pobre. Até quando? Até quando? Até você entender que o problema não está no governo, o problema não está no palácio, o problema está na minha obra, na minha casa, no meu templo. Quando a igreja se afastou do seu propósito, mas faça o seguinte: clama, aviva, aviva, aviva. Desperta, igreja! Discutimos política, mas não oramos. Eu vou dizer em alto e bom som, nós sofremos o país que sofremos pela igreja que vivemos. Eu assumo o que eu estou falando. Porque se a igreja se levantar e fizer o que é para ser feito, meu irmão, é que a gente está envolvido em muita coisa. É que a gente trabalha o dia inteiro e não pensa em Deus quase em nenhum momento. É que Deus não é mais o centro da vida de muita gente. Coloque Deus no centro da tua casa. Coloque Deus no centro lá do seu trabalho. Quando você for começar a trabalhar, diga: Deus, assuma o primeiro lugar aqui. Você vai ver como as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Vamos encerrar. Olha o versículo 5. Que os extremistas não fiquem chateados comigo, mas pode ficar também. Nem de um lado e nem do outro. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deletastes. Fazem o que querem, pisam nas pessoas, usam as pessoas, usam do seu lugar, da sua riqueza, da sua falsa riqueza, para destruir pessoas, destruir famílias, destruir lares, destruir sonhos. E isso, vão vivendo deliciosamente. Vivam sobre a terra, deleita-te. Agora, vocês não sabem, vocês estão cavando o próprio coração. Que linguagem é essa? Como no dia de matança. Aí ele abre. Olha o 6. Condenastes. Poderosos. A caneta está na minha mão. Vai, assina, decreta, mata, condena, sentencia. Vai. Mata o justo, porque eles não podem te resistir. Só que não acaba aqui. Eu vou só ler o 7. Sede, pois, irmãos, não é de partido, não. Isso é uma loucura, insanidade. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Oh, glória a Deus!
A carta de Tiago não termina com a injustiça, mas termina com a igreja olhando para cima e dizendo: Ele vem. Ele vem, não vai ficar desse jeito. A coisa não vai terminar desse jeito. Gaza não vai continuar sendo dizimada, não vai. A Ucrânia não vai continuar sendo dizimada, não vai, porque Ele vem aí. Ele vem aí. A igreja não pode se render a estas coisas. Nós não somos daqui. Nós não somos da terra. Olhe para cima, não para a direita, nem para a esquerda. Olhem para cima, porque é de lá que vem a vossa redenção. Se coloque em pé adorando ao Senhor, por favor.